Fala, gurizadinha, tudo certo? De buenas, chegamos para mais um vídeo aqui no canal falando de futebol com Leozito Farias. E chegamos para falar de tricolor, o Grêmio que foi até Bento Gonçalves, na Montanha dos Vinhedos, e enfrentar o Esportivo. O Renato que veio com algumas mudanças, algumas novas, outras nem tão novas, mas vamos estar discutindo aqui sobre esse jogo, onde o Grêmio venceu de 2-0 do Esportivo, com algumas atuações bem interessantes, alguns jogadores que vêm se destacando, vêm ganhando maior notabilidade, com essas maiores minutagens acabam se destacando e vêm ganhando uma maior projeção no elenco tricolor. O Grêmio que veio com algumas mudanças, uma delas foi o goleiro Breno, né, que após os insucessos, digamos assim, de Paulo Vitor e Vanderlei, o Renato resolve apostar na base, no goleiro Breno, né, que já vem sendo, já vem chamando atenção nas categorias de base, mas vamos estar discutindo isso ao longo do vídeo, né? Eu não vou estar entregando ouro pro bandido logo de início. Então, já vai curtindo, já vai deixando o teu comentário sobre esse jogo, sobre o canal, o que tu quer ver mais aqui, já vai compartilhando, já vai dando a tua inscrição, ativando o teu sininho, que é muito importante, certinho? Então, vem com a nossa trilha tricolor e é os guri, vamos que vamos. Gente, como eu já falei no início do vídeo, né, já ia entregando ouro pro bandido, né, já ia deixando ouro pro bandido, mas, né, a gente tem que deixar o restante das informações, o restante da nossa análise durante o vídeo. Mas como eu já vinha falando, o Renato veio com algumas mudanças. Primeira delas, questão de Breno, ganhando uma maior minutagem na meta tricolor, certinho? Um nome que eu já vinha falando no início do vídeo, que vem ganhando maior destaque, maior minutagem. Seguinte, nome, Wanderson. Eu acho que, na minha opinião, o Grêmio tá muito bem servido na lateral direita. Wanderson, claro, tem algumas questões ainda a serem aprimoradas, questões de acabamento, tá? O que é esse acabamento que a gente fala tanto? É questões de melhorar o cruzamento, ou um passe mais curto que ele não consiga dar, ou um passe mais longo para uma questão de ataque, de contra-ataque, são esses pontos. Mas já vem se destacando pela grande capacidade defensiva desse jogador. É um jogador que defende muito bem, ataca muito bem, então tem uma visão de jogo muito ampla e vem se encaixando no sistema de jogo do Renato Portaluppi. Qual é o sistema de jogo? Posse de bola e bastante ataque pelas laterais. Bem se destacando e assim, ó, pra mim, não precisa contratar mais para este lado do campo, que é a lateral direita. Eu acho que dá para confiar muito no Wanderson. É um jogador que tem muito a dar ao clube tricolor, não só em campo, mas também financeiramente ali na frente, depois de ter se tornado já um lateral já mais conhecido, ter pego talvez até uma Libertadores, já vem pegando a pré-Libertadores, mas pegando mais cancha, como a gente fala, pode render muito ao Grêmio. Eu acho que é um baita de um acerto do Grêmio investir no Wanderson. Não que o Victor Ferraz não seja um bom lateral, não. Mas eu vejo o Wanderson com qualidades maiores para o sistema defensivo e ofensivo do Renato Portaluppi, certinho? Outro nome que já vinha se destacando, foi dado uma arquivada, mas tá voltando. Darlan. É um cara que pode ser e deve ser o substituto direto do Maicon. Da mesma forma que o Maicon conduz aquele meio campo, Darlan vem se destacando da mesma forma. No jogo contra o Esportivo, a maioria das jogadas, quem pensava em acelerar, diminuir o ritmo, era o próprio Darlan. Eu acho que eu não vejo nenhuma coerência, né? Vamos usar esta palavra. Colocar o Tassiano ao lado do Darlan.
Por quê, gente? Eu acho que o Tassiano já demonstrou demais. E se o Renato quer apostar numa base, eu não vejo o Darlan como um jogador de base. O Tassiano como jogador de base. Né? Eu acho que todo mundo já viu o que o Tassiano tem de bom e o que tem de ruim. Tem muito mais de ruim do que de bom, vamos ser bem sinceros. E eu acho que não apostaria mais, eu acho que já até colocaria ele numa lista de transferência, de empréstimo, para abrir vaga para alguns jovens, né? Alguns jogadores da base do Grêmio que podem render muito mais até nessa questão. Não sei se o Tassiano vai render alguma coisa aos cofres do Grêmio, como um jogador da base, um próprio Darlan, né? Como um próprio Wanderson, um próprio Breno, pode render ao Grêmio, né? Uma grata surpresa, não seja ser uma grata surpresa, mas é alguém que eu já vinha comentando em alguns vídeos anteriores, desde a sua chegada e após a decadência do futebol do Jean-Pierre, se chama Pinares. Eu acho que este é o cara que o Grêmio tem que entregar a camisa 10. Ele é o cara que pensa, ele é o cara que arma, ele é o cara que tem um passe extra classe, digamos assim. Ele já é um jogador que já conhece, já sabe como é jogar de 10. Então, acho que, não desqualificando o próprio Jean-Pierre, não, mas não era momento dele assumir uma responsabilidade tão grande com uma camiseta com um número tão pesado na história do Grêmio, porque se tu for puxar, quem já usou a 10 já foi Ronaldinho Gaúcho, né? O Tcheco já foi o camisa 10 do Grêmio há muitos anos atrás, o próprio Douglas, que está eternizado na conquista da Libertadores, foi muito importante ao lado do próprio Luan, mas assim, ó, é uma camisa que tem muito peso na história do Grêmio. Entregar para um jogador como o Jean-Pierre, acho muito complicado, né? Eu acho que o Renato tem que chamar, devolver a camisa que ele estava usando antes, que eu acho que é onde ele não tinha tanta responsabilidade, não tinha tanto peso, e entregar para o Pinares, que é um jogador mais rodado e já conhece muito mais essa função, certo? Gui Azevedo, cara, começando como titular ao lado do Pinares, né? Junto do Léo Chu, que fez uma grande temporada no Ceará, voltando, teve seu bom rendimento. Gui Azevedo também jogando muito bem naquela função, naquele corredor esquerdo, onde muitas vezes atua o próprio Ferreirinha e também o próprio PP. Pode dar grandes resultados, é um jogador de velocidade, é um jogador baixinho de velocidade, e eu sempre, assim, ó, todo baixinho leva perigo, principalmente no ataque, né? Então, o Everton era baixinho, né? O Everton Cebolinha incomodou demais, então esperamos também do próprio Ferreirinha, do próprio Gui Azevedo. O PP também é baixinho, mas também vem numa decadência, mas que talvez essa venda pro Porto tenha afetado um pouco o psicológico e talvez, creio eu, esteja errado. Certinho? E aqui, gente, eu coloquei uma pergunta que eu já comentei e vou encerrar esse vídeo com esta pergunta. O porquê do Tassiano ainda estar sendo relacionado nos jogos do Grêmio, sendo como titular, tanto que no jogo o Renato tirou o Pinares, colocou o Tassiano como armador. Então, cara, sinceramente, eu não vejo ainda, não vejo uma explicação óbvia para a escalação do Tassiano hoje no Grêmio. Então eu encerro esse vídeo analisando o jogo do Grêmio, alguns pontos que eu gostei, com essa pergunta: por que o Tassiano ainda é titular no Grêmio? Porque ainda ele é relacionado, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, tá? Alguns pontos que eu coloquei, que eu achei mais interessante deste jogo do Grêmio contra o Sportivo, lá em Bento Gonçalves, nessa vitória de 2-0. Tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Já vai curtindo, já vai comentando, já vai compartilhando, já vai te inscrevendo. Gente, o porquê do like? O like vai colocar o meu vídeo lá em cima. Vai criar que mais pessoas conheçam esse meu trabalho. Então, curtam, comentam, se inscrevam, que esse canal tem tudo pra crescer. Ele já é um canal top, mas queremos deixar ele cada vez mais top. Certinho, gurizada? Então, esse foi mais um Falando de Futebol com Leozito Farias. We'll be right back.